capítulo de número 2. Somente os 3 primeiros versículos, que dizem assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até que somente. E é interessante aí a gente observar que essa questão que Pedro estabelece aí, no versículo 3, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, é uma referência ao Salmo 34:8, que diz: aprovai e vede que o Senhor é bom. Tá? A ideia é aqueles que vêm ao Senhor testificam de fato da sua bondade. É aqueles que vão ao Senhor verdadeiramente percebem a bondade de Deus. Tá? Então, na semana passada, nós vimos aí a questão do crescimento espiritual, né? E nós apontamos aí para algumas questões que o autor chama atenção. O autor é John Stott, né? É Firmeza na Fé, o título do livro, e ele então vai falar acerca dessa questão, né? Da necessidade desse crescimento. A gente precisa crescer, nascemos de novo, e aí então chega um momento que ele fala que a gente precisa crescer, ele estabelece as áreas. A gente falou que a gente precisa crescer na fé, não é isso? A gente precisa crescer no amor, no conhecimento e na santidade. Nós estabelecemos isso na semana passada, e hoje a gente vai dar continuidade ao que o livro nos traz, nessa perspectiva ainda. E o autor, ele, então, depois de falar a respeito desse crescimento em santidade, aí ele vai falar que nós temos diante de nós um oleiro, o oleiro divino. E é muito importante, porque ele estava falando de metáforas, né, anteriormente, falando de um tribunal, né, de justiça e tribunal. Aí ele vai falar a respeito do novo nascimento, a questão da maternidade, né? Então, justificação e o novo nascimento, ele falou então de um tribunal e usou a metáfora aí também de uma maternidade. E agora, então, ele vai se apropriar aí da pessoa do oleiro. Nós entendemos, obviamente, que essa pessoa do oleiro, ela se encontra registrada nos escritos sagrados também. Deus como um oleiro, ele está lá em Jeremias, no capítulo 18, quando ele vai registrar, Jeremias vai registrar ali o vaso do oleiro, Deus como oleiro, o povo como barro, como vaso nas tuas mãos, e o autor então se apropria desse texto, dessa ideia de Jeremias, para mostrar aí que de fato Deus é soberano e ele faz de nossas vidas, faz conosco aquilo que ele bem entende. A verdade é essa, sabe? Deus tem autoridade, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser em nossas vidas, né? Então, ele parte aí da pobre argila, né? Que é a nossa natureza decaída, e então ele passa a nos moldar num vaso, um vaso que sirva para o seu uso. O apóstolo Paulo estabelece esse vaso como sendo vaso de honra, né? Vaso de honra, o vaso que é utilizado ali para a glória de Deus. E é interessante, irmão, não sei se vocês já observaram, eu já tive o privilégio lá em Guarapari. Em Guarapari tem tem algumas fabriquetas de panelas de barro, sabe? E é feito por um oleiro, essas panelas de barro, elas são feitas por um oleiro. Antigamente era uma plataforma que girava sobre um eixo e eles tocavam essa plataforma com os pés. Hoje já existe até um motorzinho, né, onde ele só mexe ali no barro. Mas o princípio é o mesmo. O barro tem que estar sobre a plataforma que gira, o barro tem que estar sem impureza alguma, porque uma pedrinha que tiver, ele deforma o vaso, e o vaso tem que estar no centro da plataforma. Por incrível que pareça, se o barro não tiver no centro da plataforma, ele não ganha o formato que o oleiro quer estabelecer ali, sabe? E aí, um dia vendo aquilo ali, eu novo na fé, tinha lido na Bíblia a respeito disso, eu falei, olha lá, é verdade mesmo, olha lá. Olha como é que a palavra de Deus é verdadeira. Se aquele cidadão ali jogar aquele barro um pouquinho para o lado, o barro se quebra nas mãos dele. Até a questão do barro se quebrar nas mãos do oleiro é algo que gera para o nosso coração uma certa segurança.
porque quebrou-se nas mãos da pessoa certa. Por quê? Porque o oleiro é exatamente aquele que tem o poder de refazer esse barro, sabe? Ou refazer desse barro um novo vaso, como o próprio Jeremias estabelece. Então é importante, irmãos, que nós temos essa compreensão. Nós somos servos de um Deus cujo qual é soberano, é Senhor e governa as nossas vidas nos mínimos detalhes. Por mais que a impressão que nós temos é que nós somos autônomos, nós não somos. Nós somos, ou pelo menos deveríamos entender que dependemos de Deus para tudo. Não é mesmo? É óbvio que Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez, né, máquinas, Deus nos fez seres dotados de sentimentos. E dentro dessa tensão que há na teologia, existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E algumas coisas Deus confiou a nós, como, por exemplo, a pregação do Evangelho e a busca por essa santificação, esse desejo de crescer em graça e conhecimento diante dele. Isso aí depende de você e de mim, irmãos, acredite. Você precisa entender que você precisa crescer. Os meios Deus vai estabelecer, certamente, mas essa iniciativa deve partir de mim e de você, com certeza. Tá? E movidos pelo Santo Espírito de Deus, haveremos de trilhar esse caminho. Não é cruzar os braços e acreditar que essas coisas vão de acontecer por osmose nas nossas vidas. E nós, presbiterianos, inclusive, nós somos muito tímidos. Parece que, eu não sei se a gente não acredita que Deus quer usar a gente de forma maravilhosa, levar as pessoas a compreenderem que elas devem abandonar o pecado e voltar isso para Deus. Eu não sei o que acontece, mas nós não nos preparamos para esses momentos, sabe? Nós ficamos muito tímidos. Não sei o que acontece com a gente precisa despertar para essa necessidade, sabe? De saber que nós temos um Deus de fato, de verdade, soberano e que requer de nós uma postura, porque nós vamos ver mais na frente que o autor vai colocar que ele quer nos usar como instrumentos nas suas mãos, né? E aí, depois de falar dessa metáfora aí, do oleiro, ele se utiliza aqui de uma nova, que ele vai falar aqui de um carpinteiro de Nazaré. Ele fala, Cristo não é só o oleiro, ele é o carpinteiro de Nazaré. E a ideia de carpintaria, ele afirma aqui que faz necessário o uso de algumas ferramentas, né? E ele diz assim, então, que esse carpinteiro vai se utilizar ali, vai se ocupar, né, com as suas ferramentas. Ele diz assim, ele usa o cinzel da dor, o autor utiliza esse tipo de figura, sabe? Martelo da aflição, né? Outra ainda ele chama de plano das circunstâncias adversas, né? E assim ele vai mostrando que, de fato, Deus nos tem em suas mãos como ferramentas que ele quer utilizar para a glória do seu nome, né? Então, ele vai nos moldando como instrumentos nas suas mãos para que sejamos úteis em tudo aquilo que nós vamos fazer, sobretudo visando a glória desse Deus maravilhoso. E por isso ele diz que nós não devemos perder a esperança. Nós devemos cuidar da nossa disciplina diária, sabe? Da nossa conduta como cristãos, estar atentos. E aí ele fala, nós precisamos ser diligentes numa vida de oração se quisermos ser úteis nas mãos de Deus. Oração diária, leitura diária, irmãos, da palavra de Deus, sabe? As distrações são muitas. Se nós não atentarmos, irmãos, para o fato de que isso é uma necessidade para nós, assim como precisamos do oxigênio, né? Aí como respiração para sobreviver, nós precisamos de fato, de verdade também, desse alimento espiritual que é a palavra e a oração. Se nós não atentarmos para isso, algo está muito errado. Nós precisamos externar isso, sabe? As pessoas precisam compreender que isso são prioridades na nossa vida. Se nós não atinarmos para isso, as distrações do dia a dia, irmãos, vão fazer com que a gente acorde, durma, durante todo um dia acorde, faça tudo o que tem que fazer e volte para a cama para dormir, sem nem mesmo nos voltarmos para Deus. Sem falarmos com Deus coisa alguma, ou ouvirmos ouvirmos da boca de Deus a sua palavra, uma palavra sequer. Então isso é muito sério, isso é muito importante, sabe? A ideia é que nisso consiste de fato a vida cristã, de sermos úteis nas mãos de Deus, sabe? Sermos úteis nas mãos de Deus. E a ideia é empenhe-se em servir. E aí ele fala, faça uso dos domingos para este fim, né? Faça um bom uso dos seus domingos para este fim, não somente o domingo, mas comece por ele, entenda que é o dia do Senhor, comece a consagrar a sua vida, e quem sabe ali começa uma faísca, você passa a entender que todos os dias você precisa estar diante dele,
Ler bons livros, você não precisa ler necessariamente somente a Bíblia. Não, irmãos, existe um mundo vasto de excelentes literaturas, onde a gente pode ampliar o nosso conhecimento, aprofundar-nos aí culturalmente até mesmo. Tudo isso glorifica a Deus, né? Cultive boas amizades, pessoas que sejam cristãos autênticos, que verdadeiramente serão bons amigos, e empenhar-se em servir em todo o tempo. E aí ele vai adiante disso e afirma o seguinte: há quanto tempo que você não fala aí, quem sabe, para alguém do seu pecado? Confesse o seu pecado. Eu penso que a gente deve ter um amigo, sabe? A gente sempre tem que ter um amigo, penso eu, mais íntimo assim, que a gente possa se abrir com ele. É aquela pessoa que quando o pastor falar assim, irmão, eu pequei, ele vai olhar para mim e falar assim, é de se esperar que o senhor pecasse, o senhor é homem. Ao contrário daqueles que falam assim, irmão, eu pequei. Pastor, o senhor peca. Sabe? É uma pessoa que tem maturidade suficiente para compreender as nossas limitações, as nossas dificuldades. Sabe? Pessoas onde nós podemos nos abrir, que elas, ao invés de escandalizarem, se elas vão ser reparadores de brecha, vão clamar a Deus por nós também, vão se colocar na brecha por nós, sabe? E para isso ele diz, se você não fizer isso, se você não orar a Deus diariamente, se você não tiver uma pessoa cujo qual você possa confessar a ele uma fraqueza, uma dificuldade sua, ele diz, possivelmente você está com um acúmulo de pecados. E é possível até que esse acúmulo seja o causador dessa sua desesperança, desse seu desânimo espiritual, sabe? Essa falta de desejo de buscar a Deus. Às vezes, irmãos, a gente passa por certos momentos na vida da gente que são tribulações, sabe? É realmente um momento aí adverso e nós acabamos passando por uma tribulação. Mas muitas vezes nós estamos passando por momentos que são consequências realmente dessa dureza do nosso coração, sabe? De não colocarmos diante de Deus de fato aquilo que nós temos feito e que nós sabemos que não agrada a Ele. Então a gente precisa discernir, né? Qual a razão de ser do deserto que eu estou passando agora? É uma provação, é uma consequência de algo que, quem sabe, eu tenho trazido no meu coração, umas práticas da minha vida, e eu não tenho despertado para a necessidade de colocá-los diante de Deus. A gente precisa tentar para isso, né? Então a gente precisa diariamente se render aí, irmãos, ao poder de Deus, ao oleiro, ao carpinteiro de Nazaré, sabe? Esse que nos deu o seu Santo Espírito, que habita em nós. Então, passo a passo aí, nós precisamos avançar por este caminho, né? Santidade, obviamente, que nos levará também a uma maturidade espiritual. E aí ele estabelece aqui os meios de crescimento. Nós sabemos que existem os meios de graça, né, irmãos? Batismo, a ceia, alguns vão chamar até oração de meio de graça, que são os meios que Deus se utiliza para que nós cresçamos espiritualmente, nos fortalecer, para nos alimentar, né? A gente sabe disso, que a ceia de fato o batismo também, nós não temos dificuldade. Outros vão se aventurar por outros caminhos, mas eu confesso para vocês que eu sou bem adepto da ideia dos sacramentos, sabe? Os meios de graça aí como alimento para a alma, né? E não descarto, obviamente, que eles devem ser aí até mesmo não somente recebidos, mas administrados por meio de oração. É lógico, a oração faz parte do todo, né? Mas aqui ele não vai falar disso, não. Ele fala disso num outro momento. Aqui ele vai falar de outros meios. Ele vai usar 2 somente, como eu afirmei anteriormente. Nós vamos tratar deles, né? E ele então faz a pergunta: quais são os meios pelos quais podemos garantir o nosso crescimento cristão, né? E aí ele vai se utilizar desse texto aqui de Pedro, quando Pedro fala aqui para desejarmos aqui ardentemente como crianças recém-nascidas, né? O genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Então, ele toma isso aqui por analogia de uma criança em fase de crescimento, né? O que é muito usado aí pelos autores do Novo Testamento. Paulo também se utiliza bem dessa figura, né?
E aí ele fala, se nós usarmos essa analogia, a gente vai ter uma resposta como garantir esse nosso crescimento, né? E aí ele vai falar aí que a principal condição para o crescimento aí físico da criança é uma, obviamente, dieta adequada, né, irmãos? Não tem como você pegar, e aí ele põe a dieta adequada e a disciplina. Não tem como você pegar uma criança aí de 6 meses que está começando a comer algo mais, além de só mamar, e dar para ele um pedaço de picanha, né? Tem jeito, né? Tem como não. Uma coxa de frango, põe na mão dele e fala, se vira, menino. Não é assim. Tem uma dieta adequada, né? Tem o alimento correto. Então, ele estabelece isso aí, né? Para que haja esse desenvolvimento da criança. E aí ele vai falar que esse é o desenvolvimento físico, ele vai falar, e para que haja um desenvolvimento psicológico, e aí os profissionais da área aí do comportamento, se você achar eles... um biscoito lá, sei lá que você tem. Dá uma mutadinha nessa pessoinha aí, por favor. Então, as pessoas que são responsáveis aí por essa parte aí do emocional, né? Eles vão falar que para que essa criança desenvolva-se psicologicamente, faz necessário que ela tenha a segurança de um lar feliz, né? E aí nós temos o ECA aí, por mais que muitos não gostem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai assegurar os direitos dessa criança para que ela cresça num ambiente saudável, para que ela desenvolva todas as suas faculdades, né? Então, é interessante a gente observar, porque ele vai se utilizar dessa analogia para mostrar que cada um desses exemplos aí tem um paralelo no processo de amadurecimento daqueles que a Bíblia chama de crianças em Cristo, né? E a gente precisa atentar para isso, por 2 motivos. Primeiro, porque nós devemos estar preparados para receber essas novas pessoas. Segundo, devemos estar atentos para que nós não tenhamos estagnado na fé e sejamos vistos aí como crianças na fé depois de tanto tempo de caminhada. Esses 2 aspectos são importantes em relação a isso, né? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui é a questão do leite espiritual. O apóstolo Pedro vai instruir nesse sentido. Como crianças recém-nascidas, desejar ardentemente esse leite espiritual. Mas o que é esse leite? Né? Um leite puro, vamos dizer assim. O que seria esse leite? O qual o cristão recém-nascido tanto precisa, né? E Pedro chama aí esse leite, irmãos, de logikos, que veio o lógico, né, nosso, né, que poderia ter um significado tanto espiritual aí como uma metáfora e não literalmente, né, ou racional. E o racional aí, por isso que o apóstolo Paulo vai estabelecer em Romanos 2:12 lá, para a gente não se conformar com esse século, né, mas ele vai falar ali do culto racional, e às vezes a gente entende que o racional é uma coisa, mas o Pedro quer dizer com racional, esse logicos aí, ele quer dizer o seguinte: comida para a mente, não para o corpo. Essa é a ideia. Esse alimento é um alimento para a mente, não para o corpo. Interessante a gente observar essa questão. E ele está se referindo aí, obviamente, à palavra de Deus. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, ele fala sobre isso. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então é sobre essa palavra, né? Ele está falando o seguinte, que a mesma palavra de Deus, que é instrumento para o crescimento espiritual, 1 Pedro 1, 23, ele também está afirmando que ela é instrumento para o crescimento, não somente para o nascimento. Olha que interessante, né? A mesma palavra que gera é a palavra que dá o crescimento. Então a ideia de Pedro é essa. A mesma palavra que traz novos convertidos à fé, né?
é usada para o nascimento espiritual de 1 Pedro 23, é a mesma que é um instrumento aí para o crescimento. Então, é esse alimento, uma comida para a mente. A questão do culto racional é o culto onde a palavra é explanada de tal forma que aqueles que estão presentes possam assimilar, sabe, o que está sendo ensinado. Essa é a ideia. Assim essas pessoas vão amadurecer, assim essas pessoas vão crescer. É lógico e óbvio, né? E aí a gente precisa entender que é bem possível, né, que nós tenhamos, então, muitos meninos na fé. Alguns por parte da própria liderança, que não ensina as escrituras, e outro por parte da própria pessoa que se nega a receber o ensino. Né? Cada caso é um caso, não vamos entrar no mérito, mas a questão é, nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos nos alimentar e estarmos crescendo para sermos úteis, né? Em vários momentos a palavra de Deus ela é assertivamente aí comparada a alimento, né, para a alma, né? E é interessante. E seu ensinamento simples aqui é como muitas vezes visto como um alimento sólido para aqueles que estão aí, já nasceram de novo e agora estão rumo a um crescimento. Eles precisam agora abster-se, afastarem-se aí de leitinho espiritual. Esse nasceu de novo, leite espiritual. Levou-se um tempo ali, vai para o crescimento. Agora abandona-se o leite, vai para uma comida mais sólida. É o que o apóstolo Paulo estabelece aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí vem a questão dos infantos, né? Espiritualmente falando, os infantos na fé, aquelas pessoas que não crescem espiritualmente, eles sofrem uma certa atrofia espiritual. Quem são esses? O apóstolo Paulo estabelece aqui. São os que ainda vivem na carne. Por que eles vivem na carne? Porque certamente eles não se alimentaram corretamente do leite genuíno, sabe? Então, o apóstolo Paulo vai mostrar que ele ainda tem que dar leite para esse irmão de Corinto, porque ele não pode dar comida sólida, porque são como bebês na fé. É algo bem interessante da gente observar, né? Seus preceitos aí, é importante a gente observar que eles não estão atentos ao que lhes está sendo servido. Esse pode ser o problema, como nós falamos. Às vezes a liderança tem um bom alimento, mas a pessoa em si se nega a recebê-lo, né? É interessante a gente observar essas questões. Então a gente precisa estabelecer, a gente precisa crescer na fé. Quando a gente nasce de novo, a gente se alimenta aí do alimento espiritual chamado leite espiritual, mas chega um momento que a gente sai do leite, a gente tem que sair do leite, né? E a gente precisa então aí ir para um alimento sólido. E essa ideia, irmãos, ela está muito relacionada a abandono de determinadas práticas. É sair da carnalidade por meio do estudo da palavra. É essa palavra sendo aplicada na minha vida e na sua vida, mover o nosso coração para que a gente esteja se abstendo daquelas coisas que são más, aquelas coisas que Deus não se agrada, sabe? Então, se quisermos ter um crescimento espiritual estável, a regularidade desse alimento, da busca desse alimento, é um fator muito importante. A gente não almoça todo dia, não janta todo dia, alguns não jantam todo dia não, por uma questão de opção. Mas geralmente não almoça-se e janta-se todo dia, porque o corpo tem a necessidade de alimento. A ideia é essa mesmo, é de buscar Deus diariamente na leitura da palavra e na oração, porque a nossa alma, ela depende também de alimento. Então, tem que haver uma regularidade, sabe? Tem que haver essa regularidade. E ele até usa aqui a expressão das crianças, né? Quando estão com fome, elas não ficam rindo, mostrando o dentinho para você, não. Elas franzem a testa ali, fecham o semblante, e os pais, ou
o responsável ali entende que é o momento da refeição, né? A gente precisa atentar para isso. Isso é o que Pedro tem em mente, irmãos, quando ele recomenda aqui, é que os irmãos estivessem desejando incessantemente ou ardentemente essa ideia, sabe? De demonstrar que faz necessário ser alimentado. Esse desejo incessante é o desejo pelo leite espiritual, sabe? Então, ele vai mostrar que nós que já provamos aí a bondade do Senhor, no versículo 3 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele escreve que comprovamos que o Senhor é bom, agora isso deve motivar-nos a julgar o leite espiritual puro, sabe? Diretamente da fonte, a sugar esse leite, a buscar esse leite diretamente da fonte. Essa fonte aí, que é o próprio Deus, na sua palavra. E aí sim, aí nós vamos crescer espiritualmente. Irmãos, não tem como nós falarmos de crescimento espiritual sem leitura da palavra de Deus. Não existe, é inconsistente. Se nós quisermos crescer espiritualmente, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer e atinar para elas eu preciso ter um contato diário com a palavra de Deus. Eu preciso ouvir Deus diariamente falar ao meu coração. E ainda assim nós vamos errar muito. Agora você imagina, aqueles que se negam a fazê-lo. Passam um dia, uma semana, um mês, sem abrir a Bíblia. Estou falando de abrir a Bíblia, irmãos. Ler a Bíblia de qualquer maneira. Não estou falando de você abrir aí um aplicativo MP3 e ouvir a Bíblia de qualquer maneira. Eu não estou falando sobre isso. Isso deve ter o seu valor? Possivelmente. Mas eu estou falando de um exame criterioso. Eu estou falando de um estudo da palavra. Comparar a Bíblia com Bíblia, sabe? Compreender o que de fato o texto está dizendo e buscar aplicar aquilo para a sua vida. Isso é coisa que não demanda muito tempo. No início, possivelmente, mas depois as coisas se tornam mais fáceis, sabe? A gente então precisa agir dessa maneira, porque somente assim iremos crescer para a salvação. Não está falando de iremos ser salvos, ele está falando de crescimento, de desenvolvimento. Quando Pedro, Paulo e muitos outros, eles afirmam dessa maneira, eles estão relacionando a questão de santificação processual, estão falando de galardão, de recompensa. Sabe? Eles estão falando disso, eles não estão falando necessariamente de salvação. Tá? Então, aqui o apóstolo Pedro está se referindo especificamente à questão da santificação, tá? Que é, obviamente, né, irmãos, o que nos livra aí desses sintomas de imaturidade. E aí ele mesmo mostra aí como maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, né? O qual ele acaba de se referir aqui. Observa bem, 1 Pedro, no capítulo de número 2 aí, 1 Pedro 2. Olha o primeiro versículo. Entenda, irmãos, o que a palavra de Deus está falando. Despojando-se, abrindo mão, se afastando, se desligando, a ideia é essa. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicência. Aí ele vai mostrar qual que é o caminho para que nós sejamos nos desvencilhando dessas coisas. Ele vai falar, é buscar o alimento espiritual, é buscar a palavra, é buscar crescer espiritualmente. De outra sorte, irmãos, nada feito. Ou nós atentamos para isso, ou nós vamos continuar com essa maldade, com esse dolo presente na nossa vida, sendo hipócritas, invejando, irmãos, coisas que não nos dizem respeito, agindo com maledicência, sendo maus de fato, sabe? Então, o antídoto contra isso é o crescimento espiritual, que dá-se por meio da busca, da leitura, do exame criterioso da palavra de Deus. E ele, então, vai estabelecer essa questão de o leite espiritual como sendo parte do processo de uma criança recém-nascida, fisicamente falando. Depois ele vai para o psicológico, fazendo uma analogia para que essa criança seja uma criança psicologicamente forte. Ele vai falar o seguinte: essa criança precisa estar inserida em um lar feliz, sabe?
em um lar onde as pessoas se respeitam, em um lar onde há disciplina, há limites, em um lar onde as pessoas são orientadas. E ele vai falar, tão importante quanto a dieta adequada e sistemática, é o sentimento de segurança proporcionado aí por um lar feliz, né? E aí os terapeutas aí, como nós afirmamos, vão falar aí da influência, né? E falar muito da influência aí, tanto para o bem quanto para o mal do ambiente familiar sobre o nosso desenvolvimento emocional na infância. Há quem diga até que isso dá-se aí até os 6, 7 anos. Não vamos entrar no mérito da questão, mas fato é que a gente precisa atentar para isso, né? Para passar essa segurança para essa criança no lar. É que nós estamos falando, obviamente, no âmbito espiritual, não é mesmo? Então, nós estamos falando desse lar como sendo a igreja, né? Não necessariamente como a igreja, como uma extensão da sua casa, como alguns afirmam. A igreja é a extensão da nossa casa. Não, tem muitas coisas que você faz em casa que você não pode fazer na igreja, irmão. Não deveria nunca, né? Mesmo não sendo pecaminosa. Não estou falando de coisas pecaminosas em si, mas são posturas, hábitos que nós temos na nossa casa que não convém que façamos, obviamente, na igreja, né? Mas a igreja, nesse sentido aqui, ela deve ser vista, sim, como um ambiente seguro, assim como lá para essas pessoas que chegam, sabe? Então, a ideia dele aqui é que toda criança, a ideia de Deus, o autor afirma que a ideia de Deus é que toda criança nasça aqui e seja alimentado em uma família estável e amorosa. E assim deveria ser toda a igreja que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O ideal de Deus para os cristãos recém-nascidos é sempre o mesmo. Que haja um lugar onde eles possam se alimentar e é um lugar onde eles possam se sentir seguros ao ponto de crescerem e desenvolverem-se aí espiritualmente. Essa é a grande verdade. Mas, infelizmente, né, muitos de nós temos conceitos aí individualistas na vida cristã. E isso acaba, obviamente, afetando diretamente a igreja também, sem dúvida, né? Há quem diga até que, de tão individualista que Cristo morreu por mim, né? A ideia ali do eu. E não tem como não afirmar isso. O próprio apóstolo Paulo diz isso também, lá em Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo 20, ele fala algo dessa natureza. Ele diz assim, logo já não sou eu quem Cristo, mas Cristo vive em... Não, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo... E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? E aí nós precisamos equilibrar isso aí com aquilo que ele mesmo disse quando ele escreveu para Tito, né? Esse Deus que é um Deus pessoal, ele também é um Deus coletivo. Então não há orgulho, né? Não deve haver essa individualidade. Lá em Tito, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo. Então, muitas pessoas, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, esse Deus é um Deus pessoal, mas ele também é um Deus coletivo. Então, não há orgulho. Não deve existir nessa família orgulho, né? Então, Deus morreu por mim, sim, mas não é o todo da verdade. Ele também morreu por um povo. Ele também morreu por nós e nós precisamos atentar para essa questão. Então, quando nós nascemos de novo, não nascemos num hospital de isolamento espiritual. Tá? Pelo contrário, nós nascemos aí no seio de uma família. Família de Deus. Ela é de Deus. Deus é o Pai. Deus é o cabeça. Né? E nós somos filhos aí de Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça. Então, a gente precisa considerar isso aí. Então, independentemente de raça, né, ou de nação, ou de denominação, nós passamos a ser irmãos em Cristo. Né? De família, né? É um problema muito grande com essa questão familiar, né? Eu já estive em situações que as pessoas falavam assim, ó, você vai ter um grande problema com família tal, né? Porque eles são donos da igreja.
né? Não, nós somos todos iguais. A família que tem 100 membros na igreja, ela tem a mesma importância da família que só tem um membro na igreja. Nós somos iguais. E essas coisas parecem assim, muito triviais, mas não são não, irmãos. Elas precisam ser tratadas porque elas são extremamente danosas para a igreja, né? Então nós temos um Pai Celestial, né? Nós somos irmãos em Cristo. E se, portanto, aí esperamos crescer, né, para atingir uma maturidade cristã saudável, isso só pode acontecer num contexto de família e de Deus, onde há um cuidado mútuo, um interesse mútuo pelo bem-estar de todos, né? E é interessante, porque o autor vai estabelecer algo que é muito importante. Ele diz que ser membro de uma igreja não é uma opção, nem é um luxo. É um dever e uma necessidade. E ele chega a afirmar que tentar prescindir disso é uma grande insensatez, além de ser pecado, né? E aí eu lembrei do texto de Hebreus 10, 25, que fala que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, sabe? Porquanto, quando optamos, irmãos, por não congregar, estamos nos esquivando aí da nossa responsabilidade de sermos úteis no corpo. Nós que aqui já estamos, que já somos maduros na fé, de sermos receptíveis para aqueles que estão chegando agora. E aqueles que, porventura, por algum motivo atrofiaram, precisam compreender a importância de amadurecer para que também sejam úteis. Não devemos nos contentar aí com uma vida cristã estática, sabe? Inerte. Isso não é compatível com o cristianismo, não. Sabe? Antes nós devemos ter firme determinação de crescer em fé e amor, em sabedoria, em santidade. A gente precisa atentar para essas coisas, irmãos. Sabe? Buscar diariamente a Deus, cultivar a questão da disciplina, sabe? Ler a palavra de Deus diariamente, orar diariamente. Participar, irmãos, dos cultos, da vida comunitária e do testemunho de sua igreja. Olha que ele diz o seguinte, participar, irmãos. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque participar de cultos não é a mesma coisa que ir ao culto. Você pode ir ao culto e não participar do culto. Você pode estar presente em um culto e não cultuar a Deus. Sabe? Eu me lembro, e aí eu vou usar um exemplo bem forte para exemplificar isso aqui, mas eu creio que os irmãos entenderam quando ele diz participar do culto, que não é o mesmo que ir ao culto. E não foi uma, nem duas igrejas, várias igrejas que eu já passei, eu já vi esse tipo de situação que eu vou narrar aqui. Tinha lá o culto, o momento litúrgico. O pastor, então, convidava os irmãos do louvor para entoarem os louvores. Geralmente, na nossa igreja, liturgicamente falando, depois que encerra-se o louvor, vem a ministração da palavra. A gente entende até que aquele período de louvor já é um preparo. Todo culto o é, né? Mas a música também é um preparo ali de levar as pessoas a, quem sabe, aquietarem-se um pouco mais para o que vem posteriormente, que é a palavra. Por isso alguns pastores são contra aí no louvor, muita euforia, tal, porque acaba o louvor ali, pelo louvor, o cara sai para o banheiro para lavar o rosto, enxugar o rosto, tá, né? Agitou demais, tal. Mas fato é que esses irmãos tocavam. E tocavam, eu estou falando do que eu vi, tá? E tocavam muito bem, sabe? Executavam assim, com excelência, cada um o seu instrumento. Só que acabava o culto, eles colocavam os instrumentos lá e saíam. Você não via mais eles na igreja, não. Em uma dessas situações, um dos pastores um dia chegou e falou para eles, com eles, vocês não precisam mais tocar na igreja. Eu agradeço a boa vontade de vocês, mas a partir de hoje vocês não precisam mais vir para tocar na igreja.
está servindo de peso para vocês. Sair da casa de vocês vem aqui só para tocar? Agora, se vocês puserem no coração de sair de casa para virem como igreja, para adorar o Senhor, participar do todo do culto, vocês são muito bem-vindos. Então, a ideia é bem essa, sabe? Tem pessoas que pensam que depois que elas já executaram, fizeram a parte delas no culto, o resto do culto perde sentido, porque ela já fez a parte dela. E não é assim, irmãos. Não é assim. Nós somos chamados para participar do momento de culto a Deus. E o culto, ele é integral, né? É tão integral que ele nunca acaba. Nem na eternidade. Nós vamos eternamente cultuar a Deus. Desde que nos convertemos, a nossa vida se torna um ato de culto. Mas se tratando de culto comunitário, nós precisamos participar ativamente. Nós precisamos entender que nós estamos ali para prestar um serviço de adoração a Deus. De adoração a Deus. E isso envolve o todo da questão, independentemente de quem está falando ali na frente. Se ele está sendo fiel às Escrituras, sabe? Ele é digno do meu respeito, da minha atenção, sabe? E com isso, aqueles que são maduros na fé vão discipulando aqueles que são novos na fé, vão chegando e vão observando, sabe? Como que é a conduta ali naquele momento de culto. Eles vão se inserindo nesse meio de forma sadia. Então, a ideia do autor para nós nessa noite é essa. Nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual, que é o crescimento, tomar o leite em tempo determinado e depois estarmos buscando mais essa questão do mais e mais do alimento espiritual. E é tão interessante, irmãos, que esse conceito de crescimento, ele é muito interessante. Por quê? Algumas pessoas falam assim, eu gosto de estudos mais profundos, né? Estão querendo afirmar que se uma pessoa trouxer um estudo que não seja tão profundo, não vai chamar tanta atenção deles. Tem que ser profundo para que eles gostem e eles queiram participar. Aí, eu cheguei a uma conclusão muito, muito interessante em relação a isso. A profundidade do estudo não está no que o professor, na maneira com que o professor está ensinando. O que ele ensina, obviamente, é a escritura. E o recurso que ele está se utilizando para isso. Sabe? A profundidade do estudo se dá no que eu vou fazer com aquilo que eu recebi, a prática. Sabe? Porque uma pessoa pode se esmerar aí para dar uma boa aula, um estudo profundo, de fato, e eu simplesmente ouvir aquilo e não praticar aquilo na minha vida. Onde está a profundidade disso? Não existe. Então, a profundidade está no que eu vou fazer daquilo. Às vezes uma pessoa traz um estudo tão simples, irmão. É tão simples. Mas aquilo fala tanto ao meu coração que eu fico remoendo aquilo durante a semana, sabe? Eu procuro ajustar aquilo à minha vida. Aí, nisso consiste a profundidade do estudo. Agora, quando ele não traz uma transformação para a minha vida, quando ele não me faz pensar de forma diferente que eu venho pensando há 30, 40, 50 anos, que profundidade é nisso? Nenhuma. Sabe? Então, nós precisamos mesmo ser profundos em ensinar, mas também devemos ser profundos em aplicar nas nossas vidas, em vivenciar essas verdades que nós temos ouvido acerca da palavra de Deus. Em todo tempo. Esse é o desejo de Deus, irmãos, para a igreja. Que nós estejamos ansiando crescer espiritualmente. Não há mais tempo, sabe? Não é mais momento de nós estarmos como crianças na fé. Qualquer um iletrado aí, irmão, sabe muito mais do que muita gente que está na igreja há muito tempo. Por quê? Porque o conhecimento está aí para todos. Você clica um botãozinho ali, liga um computador e coloca lá o assunto que você quer, vem estudo pro resto da sua vida acerca daquilo. Depende só de você querer se aprofundar. Então está aí para todos. Para todos. Então o que nós temos que fazer? Nos preparar para trazer respostas plausíveis à luz das Escrituras para essas pessoas que buscam muitas vezes esse conhecimento para o questionamento da nossa fé. Mas como meninos na fé,
A gente nunca vai alcançar isso. Como crianças, como homens aí de 30, 40 anos que ainda precisam estar tomando uma madeira, a gente nunca vai alcançar isso. Sabe? Mas é o desejo de Deus. É o desejo de Deus. E agindo assim, nós vamos criar na nossa igreja um ambiente saudável, onde as pessoas se sintam seguras e não somente irão querer estar conosco, fazer parte daquele momento ali, mas vão querer também crescer espiritualmente e serem úteis aí no reino de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós como igreja. Sabe? Esse é o desejo de Deus. Não há espaço mais para essa estagnação. Não há espaço mais para a gente ficar vivendo como meros religiosos. Não há, irmãos, definitivamente. Nós precisamos atentar para isso. E como servos e filhos de Deus, nós precisamos buscar esse crescimento diariamente como servos e filhos de Deus. Nós precisamos proporcionar, onde nós buscamos esse alimento, um ambiente saudável, de felicidade, para que as pessoas realmente queiram estar ali conosco, sabe? Esse é o desejo de Deus para a Igreja Presbiteriana do Glória. Esse é o desejo de Deus para todas as igrejas. Todas as igrejas. Que nós estejamos crescendo e que nós estejamos sendo aí canal de bênção na vida das pessoas. Que por misericórdia e graça, Deus tem nos permitido conviver com elas, no meu caso como pastor, de até pastoreá-las. Mas cada um de nós, como parte desse corpo, se entender que nós somos importantes e cada um de nós temos um papel a desempenhar. Portanto, você que é parte da igreja, ore a Deus, busque da parte de Deus compreender qual é o seu dom e procure exercitá-lo onde Deus te plantou como servo dele, sabe? Procure exercitá-lo. Esse é o ideal de igreja, onde todos estão presentes em um corpo cujo qual Cristo é o cabeça e cada um entende que tem a sua parcela de responsabilidade. Uma igreja onde as pessoas entendem que o pastor ganha relativamente para fazer, e ele deve fazer e fazer sozinho, ela não vai a lugar nenhum, não. Não vai a lugar nenhum, não. Não. Não, não. O pastor é um instrumento que Deus vai usar juntamente com o conselho para direcionar a igreja, mas a igreja tem que querer caminhar. Ela tem que ansiar crescer. Ela tem que desejar realmente crescer espiritualmente, dar frutos, né? Como o apóstolo Paulo estabelece. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, irmãos, no que diz respeito a essa questão do crescimento espiritual. Cresçamos na fé, sim, no amor, no conhecimento, em santidade. Busquemos crescer nessas áreas, sabe? E agindo assim, a gente vai buscar aí o genuíno alimento espiritual. Vamos sair só do leitinho, vamos amadurecer, vamos crescer, porque nós vamos proporcionar um ambiente como igreja, onde as pessoas entendem que ali é um lugar de paz, onde elas podem também alimentarem-se e serem úteis. Essa é a grande verdade. Essa é a dinâmica da igreja. Esse, eu creio que é o desejo de Deus para a nossa igreja, tanto aqui no Brasil como no mundo afora. E esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você pode se colocar diante de Deus, quem sabe nessa noite, nesses termos, sabe? No sentido de pedir a Ele que te faça perceber as áreas, quem sabe, aí da sua vida que você tem agido como um menino na fé, e que já tem tempo que você nasceu de novo, e que esse negócio de menino na fé é para quem é recém-nascido, e que Ele te habilite, capacite aí a amadurecer, a enxergar a questão da adoração a Deus com outros olhos, que vão além dos seus anseios e das suas necessidades, mas para os anseios de Deus, olhando para os anseios de Deus, para a nossa igreja, para o nosso povo, para a nossa vida. Sabe? Que esse seja o desejo do nosso coração, irmãos, diariamente. Que essa seja, de fato, a nossa busca, ansiar ardentemente, sabe? Pelo alimento espiritual.
Lembre-se que o apóstolo Paulo Pedro fala desse alimento, tanto no âmbito emocional ou espiritual, quanto racional, e no racional traz a ideia de alimento para a mente, vai te levar a pensar acerca de tudo isso que nós temos ouvido aí e visto acerca do povo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Eu quero muito agradecer aqui mais uma vez a sua presença. Você que se dispõe de tempo aí semanalmente para ouvir a palavra de Deus. Nós agradecemos de coração pela disposição de cada um de vocês. Até que essa pandemia passe, a gente vai aí fazendo desta maneira. Não podemos parar, né, de pronunciar a verdade de Deus. Enquanto Ele nos der graça e força aí, nós vamos dar continuidade ao trabalho aqui pela live, às terças, quintas e domingo pela manhã, tendo em vista que domingo à noite nós estamos aí no templo, né, ainda observando toda a questão aí do distanciamento social, mas na iminência aí de vermos uma vacina, uma solução e termos toda a igreja novamente presente. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, colocando-nos assim diante de Deus, rogando a Ele que nos dê uma noite de paz, agradecendo a Deus por este momento, né? E pedindo a Deus que, de fato, de verdade, nós possamos buscar aí esse alimento espiritual. Mas eu gostaria de saber antes se meu irmão presbítero Wilson se encontra. Oi. Oi, meu irmão. Estou aqui.